Eu não sou muito o tipo de pessoa que vai atrás de mangás desconhecidos pra ler. Geralmente só leio mangás pra continuar a história de algum anime que eu curti muito e que infelizmente as chances de ganhar nova temporada são baixas. Ah, Noragami, um dia você vai voltar, eu confio. Só que há um tempinho atrás, enquanto eu navegava pela internet, eu acabei achando uma página de um mangá que me chamou a atenção. E fui lá olhar como quem não quer nada e caralho, que mangá bom, velho. Boys Abyss, ou Shonen Abyss em japonês, é um mangá de romance com o drama mais louco que eu já vi na minha vida. E essa loucura é meio dividida entre uma loucura interessante, que faz o lado sério da história ficar empolgante pra você querer continuar lendo, e o outro lado é só umas crinjadas que rolam de vez em quando. Mas nada que vai estragar a história. Vocês vão entender mais à frente no vídeo. Mas tá, como é essa história? Bem, no primeiro capítulo nós conhecemos Kuroshi Reiji, um colegial que aparentemente vive uma vida normal. Um certo dia, sua professora o chama para ter aquela famosa conversa onde eles falam sobre planos para o futuro e essas coisas. O professor até sugere uma faculdade em Tóquio e tal, só que o Reiji fala que não pretende fazer faculdade ou coisa parecida. Ele quer se formar no colégio e arrumar um trabalho logo em seguida, para poder ajudar a sua família em casa. Mas até aí tudo bem, é uma escolha dele. E o interessante dessa parte é o fato dele deixar bem claro que não pode sair daquela cidade. Tipo assim, ele deixa bem claro, entendeu? Prosseguindo, aí depois dessa conversa ele pega um ônibus pra ir pra casa, lá ele se encontra com a sua amiga de infância, a Chako, e mais uma vez rola uma conversa sobre o Reiji deixar aquela cidade, só que dessa vez o tom foi bem mais centrado, sabe? Ela fala coisas do tipo, sei que na sua casa tem coisas acontecendo, mas a sua vida é apenas sua, e todo esse lance motivacional. E a partir dessa hora a gente fica meio, meu Deus, o que tá rolando na vida desse moleque? Pra todo mundo tá preocupado assim. Ah, e também é nessa parte que alguém cita o Abismo dos Amantes, que é basicamente uma lenda que é contada em um livro sobre um suicídio duplo de dois amantes. E sim, eu tô citando tudo isso porque, acredita ou não, mas já no primeiro capítulo tem coisas que vão se ligar bem mais à frente no mangá. E isso é muito da hora. Cada detalhe é importante, cara. Porque esse mangá tem tantas reviravoltas que, é sério, você não vai entender nada, né? Assim, vai parecer que você não vai entender nada, mas é só você se esforçar um pouquinho que você vai compreender tudo, beleza? Mas continuando, enquanto esses dois estavam conversando, o Reiji recebeu uma mensagem. E a partir daí nós vemos o quão fodida e depressiva é a vida desse moleque. Primeiro tem o amigo de infância do Reiji, que é o Mala que fica se aproveitando dele, e depois ele volta pra casa, e lá tá uma zona, a avó dele sujando tudo, a mãe dele cansada de tanto trabalhar, e o seu irmão mais velho trancado no quarto sem fazer nada. E essa cena é pra nos dar o contexto do porquê ele não pode sair daquela cidade. A mãe dele precisa de sua ajuda. Ela sozinha não daria conta pra cuidar daquele lugar. E isso é uma pressão psicológica desgraçada. Muitos de nós crescemos com nossos pais e que futuramente a gente possa se estabelecer e poder ajudar de alguma forma. Só que infelizmente às vezes tem crianças que acabam tendo que ter essa responsabilidade desde cedo. E isso é uma coisa que acontece muito na nossa realidade também, que tá ali sendo demonstrado na vida do Reiji. E isso leva a um outro tema que o mangá trata, o suicídio. Tem um pequeno monólogo do Reiji onde ele fica pensando, talvez adormecer pra sempre seria muito melhor. Vocês têm noção do quão pesado isso é? A gente pega tudo que rolou até aquele ponto e chega a ser bizarro o quão realista uma situação dessas é. Mas ok, lá no início eu citei que essa obra é um romance com drama, mas até agora só tivemos drama. Cadê o romance, meu caro Ozen? Calma que a gente já vai chegar nele agora. Na mesma noite que o Reiji estava refletindo sobre tirar a própria vida, ele acaba indo no mercadinho e lá ele vê um mendigo indo para os fundos da loja onde a atendente estava. E lembrem desse mendigo, beleza? Mas no fim ele não fez nada de ruim. Então depois disso o Reiji meio que acaba batendo um papo com a atendente lá e do nada ele nota que aquela garota na verdade é a idol super famosa que ele é fã. Nani? A mina é super famosa e do nada apareceu trabalhando de atendente de caixa numa cidadezinha pequena. Meio suspeito, não é mesmo? Aí rola uma conversa entre os dois, ela até influencia ele a fumar um cigarro e... isso me lembra alguma coisa. E menos. Não vou dizer exatamente os motivos dela tá aí, mas o que é nos dito no início é que ela se casou com um mano e acabou deixando a carreira de idol na geladeira. Até aí tudo bem, aí passam uns dias, a gente vendo mais a vida complicada do Reiji, mas pelo menos agora ele acabou fazendo uma amizade com aquela idol que ele tanto admira. Inclusive o nome dela é Nagi, tá? Só notei agora que eu não tinha falado o nome ainda.
E uma certa noite eles estão dando uma volta, o Ureiji desabafa um pouco sobre sua vida pra Nagi, e depois disso ela simplesmente sugere que os dois cometam um suicídio duplo, igual a lenda do livro que foi citado lá no início. E é aí que a história do mangá começa pra valer. Inclusive ela até chama ele pra casa dela, pra eles praticarem atos libidinosos antes de morrerem, né? Tá ligado? Pra irem tranquilos. Mas um protagonista não viveu no mundo dos mangás. Parabéns. E cara, é impressionante o quão louco o mangá fica depois desse ponto da história. Não quero detalhar tanto, porque o intuito desse vídeo não é dar spoilers em si. Cara, é muito plot twist que vai acontecendo ao decorrer dos capítulos. Você ficando, caraca, o que vai acontecer nessa história? O quão fudido o Ureiji vai ficando ao decorrer do tempo, porque tudo que o Ureiji quer tentar fazer pra ajudar a família dele acaba dando errado. Mas na verdade ele tá fazendo a coisa certa, mas só que as pessoas ao seu redor estão afundando o Ureiji. Tipo assim, ele tenta fazer tudo certo, mas na realidade é que tudo ao seu redor só o faz errar, sabe? Ele só toma atitudes erradas. Também vale destacar que todos os personagens secundários deste mangá são muito importantes. Tudo isso por causa da genialidade da autora, ou do autor. Ela consegue dar o tempo certo para cada personagem, porque essa é uma história que não envolve só o Ureiji em si. Muitos dos outros personagens, os secundários, eles têm a sua importância na história. E obviamente eles merecem um certo destaque. E todos os personagens são aquele tipo, igual o Ureiji. São pessoas que elas tentam fazer alguma coisa certa, mas no fim acabam fazendo merda. Ou então elas realmente têm atitudes questionáveis, né? Que quer fazer o mal, mas na realidade tem um plot por trás disso que na real ela quer fazer o bem e caraca, é uma loucura. Não tem muitos personagens que vão te deixar, sabe, em cima do muro. Você não sabe se você torce por ele, se você quer que ele morra. Caraca, é uma história muito louca, cheia de reviravoltas. E eu creio que no meio dessa galera, né, o Ureiji é um personagem muito interessante, mas com certeza outros dois personagens que são muito bons e que particularmente me deixaram muito preso a essa história foi a professora e a mãe do Ureiji. Cara, essas duas outras personagens, elas são... Eu não sei como expressar, cara. Não sei se eu posso dizer incríveis. É porque, como personagens em si, eu acho elas muito boas. Mas as suas atitudes, caraca, elas são muito controversas. Não de um jeito ruim, sabe? Não de um jeito mal feito. A real é que talvez muita gente que acabe lendo esse mangá ele pode achar ele muito forçado, coisa parecida. E realmente, em alguns pontos ele até força algumas coisinhas, porque querendo ou não, é uma história, é um mangá, ele quer vender. E pra vender, ele tem que fazer as pessoas ficarem entretidas, ficarem vibradas naquele mangá. Então ele tem que dar uma forçada de barra de vez em quando em algumas coisas. Mas ao todo, com certeza é uma história bem coerente e eu curto pra caramba. Tirando, como eu falei lá no início, né, algumas crinjadas que dá, né, mas que geralmente você não fica com tanta vergonha alheia, é mais engraçado que qualquer outra coisa. Mas só que isso acontece em momentos bem específicos, né, e alguns nem tão relevantes assim, que é pra não estragar tanta história, como eu falei. Que assim, se tivesse crinjada nos momentos importantes, aí seria complicado, né, então... Felizmente não é bem assim. Outro personagem que é muito interessante também é a amiga lá do Ureiji, a Chako, que ela tem um puta desenvolvimento de personagem, sabe? A reviravolta que acontece na vida dela. Porque o Ureiji, ele é quase o Guts de Berserk. Se você se envolve com ele, a sua vida automaticamente está acabada, está destruída. É sério, coitado do garoto. Mas tem motivo de tudo na vida dele dar bem errado. A arte desse mangá, ela é muito bonita. Não, sabe, ela não tem um design super chamativo, super inovador. Não, é um design bem ok, sabe? Em certos pontos é um pouquinho genérico até, mas só que é bem bonitinho, é bem feito, então não tem o que reclamar em quesito arte. Tem uns painéis bem bonitos até, especialmente quando rola um flashback da mãe do Ureiji, eu acho que é onde tem os painéis mais bonitos da obra, assim, disparado. Mas é isso, cara, é uma história que está em progressão ainda. Quando eu peguei pra ler, eu jurei que era um mangá com o final fechado, né, já teria sido lançado todo, mas eu me enganei completamente. Esse mangá é bem novo até, ele foi lançado em 2020, se eu não estiver enganado. Atualmente ele tem 118 capítulos, então... Você com certeza vai maratonar isso muito rápido. É sério, enquanto eu tava lendo, eu não conseguia parar. E quando eu fui ver, eu já tava, sei lá, em um dia eu tinha lido 100 capítulos, sabe? Então, caraca, com certeza vocês não vão se arrepender, cara. É um mangá muito interessante. Apesar de ele tratar de temas bem pesados, então eu gostaria que vocês tomassem cuidado, né? Algumas pessoas que talvez tenham um pouco de gatilho a ver essas coisas. Porque, como eu falei, apesar de ser um mangá, ele trata de uns temas bem realistas. Especialmente desse lance da pressão do Ureiji, sobre ele querer ajudar sua família, né? Ele ter que ajudar sua família de toda forma. Mas só que é difícil pra ele, né? Que ele é só um garoto do colegial, tendo toda essa responsabilidade jogada em suas costas.
Então, cara, é complicado. Então cuidado aí, caso vocês tenham gatilho ou coisa parecida. Eu mesmo fiquei um pouco sentido, sabe? Porque muitas situações ali aconteceram comigo, sabe? Talvez não do mesmo nível que o Rage, né? Tá? Até porque, nossa, minha vida não chega a ser tão fodida desse jeito. Mas aconteceram situações ali que mexeram um pouco comigo, com certeza. Eu me emocionei várias vezes. E assim, eu sei que tem gente que é muito mais sensível do que eu, então eu só gostaria de deixar isso bem claro, né? Pra caso vocês sejam muito sensíveis, cuidado. Porque querendo ou não, mesmo sendo ficção, isso acaba mexendo com a gente, sabe? E esse foi um dos motivos que me prendeu bastante, né? Também teve o fato de eu ter me identificado um pouco em certos momentos. Mas eu creio que seja, gente. Shonen Abyss é um mangá incrível, tá? Eu com certeza estou adorando. Ele é um dos melhores mangás que eu já li, né? Eu sei que eu não li muitos, eu ainda tenho muito a ler e eu pretendo ler mais. Inclusive, eu gostaria que vocês me recomendassem mangás, cara, e me recomendem aí embaixo. De preferência, eu queria mangás que já estivessem com história fechada, tá? Com o finalzinho fechado. Como eu falei, eu peguei esse aqui pensando que ele já era fechado, mas não era. Só que, de qualquer forma, acabou sendo bom, porque eu tô curtindo muito o mangá. Mas só que eu queria alguma coisa com o final fechado. Então, se vocês tiverem recomendações, eu gostaria que vocês falassem embaixo nos comentários. E eu creio que seja, gente. Espero que vocês tenham gostado. Cara, se gostou, por favor, deixe seu like embaixo. Inscreva-se caso não seja inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora que eu postei esse vídeo, eu vou passar um tempinho aí, né, planejando o vídeo do melhor anime do ano, né, ou dos melhores animes do ano. Sim, eu com certeza irei fazer um vídeo desse, porque ele é muito bom. E eu quero ver se vocês vão concordar comigo ou não sobre o meu top do ano. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu, tamo junto e fui.